Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, não produza frutas, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Em algumas traduções, não haja azeitonas para apanhar, e os campos não produzam mantimento, não haja trigo para colher. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18. Todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha força. Força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça, e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Toda essa profecia, esse livro, é uma conversa entre o profeta e Deus. O livro de Abacuque registra em grande parte as queixas do profeta, que viveu numa época em que os babilônios estavam se tornando o império mais poderoso daquela parte do mundo. Os babilônios estavam se tornando o maior império do mundo. Abacuque viveu nessa época. E Abacuque não entende o primeiro motivo da confusão, da inquietude e das queixas de Abacuque é que ele não entende como pode haver tanta maldade e injustiça em seu próprio país. Israel, Judá, o Reino do Sul. O povo de Deus, diga-se de passagem. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. O ciclo sempre se repete, e se repete, e se repete, e se repete, e se repete. Israel, Judá ou o Reino do Sul vivia em franca apostasia, degeneração total, embora ostentasse com muito orgulho o título de povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, mas viviam em franca e total apostasia, degeneração total. Ele também, Abacuque, o segundo ponto da sua confusão, das suas queixas, é que ele não entende por que Deus tolera os babilônios. Um povo que não teme a Deus, um povo mau e cruel, que vai conquistando povos e tudo por onde passa. Ele não entende por que Deus tolera os babilônios. Ou seja, o cenário aqui em que Abacuque vivia era de maus contra maus e vice-versa. Maus contra maus, maus contra maus, maus contra maus e maus contra maus. Esse era o cenário. Os capítulos 1 e 2 mostram Abacuque perplexo e confuso. Leia, examine melhor os textos.
aí em sua casa. Capítulo 1 e 2 mostram um Abacuque perplexo e confuso. E Deus responde o profeta. Deus sempre responde àquele que tem o coração firme, confiante e prostrado aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Deus responde àquele que é fiel. E Deus respondeu ao profeta. Na primeira resposta, Deus ameaça mandar os babilônios contra o seu povo, o povo de Deus. O que posteriormente aconteceu. Na segunda resposta, Deus promete que os babilônios serão julgados e derrotados. Ou seja, a maldade não passa impune. Ninguém escapa. Eu preciso que você guarde esse conceito, internalize esse conceito no mais profundo do seu coração. A maldade não passa impune. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Agora, o capítulo 3, que é o capítulo que encerra o livro de Abacuque, o capítulo 3 é uma oração sobremodo sobrenatural, maravilhosa de Abacuque. O capítulo todo é uma oração. Oração de fé e de confiança incondicional em Deus. E esse final do capítulo 3, o versículo 17 ao 19, na minha opinião, é o ápice. É o ápice. O homem de Deus entende que tempos difíceis são uma realidade constante. O homem de Deus entende que tempos difíceis são uma realidade constante. E dadas as circunstâncias, é inevitável que todos passemos por aflições. Dadas as circunstâncias de maus contra maus e maus contra maus e vice-versa, maus contra maus, essa balbúrdia, é inevitável que todos passemos por aflições. O homem de Deus entende isso de forma muito clara. Só que o homem de Deus verdadeiramente sabe que Deus é Deus. O homem de Deus sabe que Deus é Deus. Posto isso, separemos agora os meninos dos homens. Separemos os meninos dos homens. Você já reparou como o mundo, como o sistema é mau desde sempre? Você já reparou? De um lado, o dito povo de Deus, com suas milhões de religiões. Quase todos se dizem ou se acham povo de Deus. Quase todos. Milhares de religiões e quase todos se dizem ou se acham povo de Deus. Pessoas do bem, pessoas boas, mas falar, até papagaio, como já dizia minha avó, até papagaio fala. Porém, é pelo fruto que se conhece a árvore. Não adianta blá blá blá. É pelo fruto que se conhece a árvore. E do outro lado desse conflito de maus contra maus, estão os ditos ímpios, descrentes, pagãos e etc, e etc, e etc, que em muitos casos, diga-se de passagem, são mais piedosos que o dito povo de Deus. Em muitos casos.
Você percebe a bagunça? Você percebe a bagunça? Você percebe porque há tanta maldade no mundo? Você consegue perceber? Você percebe por que o mundo realmente jaz no maligno? Você percebe como o solo é fértil? Que solo fértil proporcionamos para o inimigo das nossas almas? Você já reparou como o solo é fértil e como isso e por isso o inimigo das nossas almas promove tanta destruição? Você vê como é fácil para o nosso inimigo, para o inimigo das nossas almas promover tanta destruição, dado o solo fértil que proporcionamos a ele? Tanto uns como outros, todos colherão o que plantaram e plantam. Eu vos asseguro, tanto uns como outros, todos colherão o que plantaram e plantam. E por isso o planeta sofre. É inevitável. O planeta, as pessoas sofrem. É inevitável. É muita gente má por todo lado. Para todo lado que se olha. Gente má de fato e de direito, e gente muito má que se disfarça de gente boa. Gente muito má que se disfarça de boa, com discurso de povo de Deus. Vos afirmo, novamente vos afirmo, bênçãos não cairão sobre esses dois grupos. Os maus de fato e de direito e os maus que se disfarçam de bons, de povo de Deus. Bênçãos não cairão sobre esses dois grupos. A paz sempre será um mero conto de fadas nesse mundo, dadas as circunstâncias. Um mero conto de fadas. Não adianta sair de branco no final de ano. Não adianta. Nós colhemos o que plantamos. Colhemos o que plantamos. Acho que não fica difícil entender, porque olhamos para todo lado e quase só vemos maldade, dor, sofrimento e solidão. Eu acho que não fica difícil entender. Para todo lado que olhamos, só encontramos maldade, dor, sofrimento e solidão. Conflitos e intolerâncias das mais diversas por todos os lados que se olha. A bem da realidade é que vivemos em permanente estado de guerra. Permanente estado de guerra, é dessa maneira que vivemos. Permanente estado de guerra. Uma competitividade atroz, sanguinária, desleal. Vivemos em permanente estado de guerra. Maus contra maus e maus contra maus e maus contra maus. Agora, no meio dessa anarquia toda, eis que surge Abacuque. No meio dessa balbúrdia toda, surge Abacuque, o homem de Deus. O homem de Deus, que por extensão representa o verdadeiro povo de Deus. Abacuque, por extensão, representa o verdadeiro povo de Deus. No meio dessa anarquia toda, surge Abacuque, o homem de Deus, o representante, por extensão, do verdadeiro povo de Deus, e não do blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Essa convicção
essa fé, essa oração de Abacuque separa definitivamente os meninos dos homens, os ímpios dos santos, o bem do mal. Na vida passamos por bons momentos e passamos por maus momentos. Ambos passam, tanto bons quanto maus momentos. Tudo aqui é passageiro, só Jesus e sua palavra são eternos. Não deixe se ensoberbecer nos bons momentos, guarde o seu coração. Não se deixe ensoberbecer nos bons momentos, porém não se desespere nos maus momentos, porque ambos passam. Aqui tudo passa, somente Jesus e suas palavras não passarão. O mundo é mau, o mundo é mau. E sendo assim, é impossível não atravessarmos, passarmos por alguns vales da sombra da morte. Eu espero que eu esteja conseguindo ser claro na minha exposição. E que você entenda que essa luta de maus contra maus e de maus contra maus e vice-versa, de maus de fato e de direito e de maus disfarçados de bons e povo de Deus, essa luta interminável de maus contra maus, produzem um mundo mau. E sendo assim, é impossível atravessarmos, passarmos por alguns vales da sombra da morte. É impossível. O homem de Deus entende isso. O alienado não. O alienado se veste de branco no final do ano para pedir paz. A voz do povo é a voz do diabo, não de Deus. O povo gosta é de brigar, de conquistar, de estar sempre com a razão. O povo gosta é de sangue. A voz de Deus é a voz do diabo. Quer dizer, a voz do povo, me perdoe, a voz do povo é a voz do diabo. Nunca refletiu a voz de Deus, porque o povo gosta de sangue, gosta de conflito. O povo quer conquistar a todo custo. O ser humano quer estar sempre com a razão. Saiamos. Esse é o meu chamado, esse é o chamado de Abacuque, através dessa oração do capítulo 3. Saiamos, portanto, dessa balbúrdia. Ouça esse toque de trombeta. Saiamos, portanto, dessa balbúrdia e sigamos as pisadas de Abacuque e do verdadeiro povo de Deus. Essa ou esse é o único caminho de paz possível nesse planeta. Único caminho de paz, veja bem, paz possível nesse planeta. Que saiamos dessa balbúrdia e sigamos as pisadas de Abacuque e as pisadas do verdadeiro povo de Deus, as pisadas do nosso Mestre Jesus. Sejamos, portanto, verdadeiramente de Jesus, não só de palavras e teatros. É isso que separa os meninos dos homens. Sejamos, portanto, verdadeiramente de Jesus, não só de palavras e teatros. Isso sim faz a diferença. Essa é a boa semente. Essa é a boa semente. Essa é a única paz possível nesse planeta. Essa é a única paz possível nesse planeta. Preciso que você entenda isso. A oração de Abacuque separa aqueles que verdadeiramente creem, que servem a Deus, daqueles que são do blá blá blá. Releia aí na sua casa capítulo 3
Releia por inteiro esse capítulo 3 do livro de Abacuque. Você notará que essa oração separa verdadeiramente aqueles que creem e servem a Deus daqueles que são só do blá blá blá. Mesmo que esteja dando tudo errado em sua vida hoje, mesmo que esteja dando tudo errado na tua vida, saiba que Deus continua sendo Deus. Eu vou até repetir. Saiba que Deus continua sendo Deus, apesar de toda e qualquer circunstância ou situação adversa. E Ele não te abandonou. Deus não te abandonou. Ainda que a figueira não floresça, Ele continua sendo Deus. A figueira florescendo ou não florescendo, Deus continua sendo Deus e Ele não te abandonará. Jesus quer salvar almas. Jesus quer salvar a sua e a minha alma. Isso é o primordial. A salvação da alma. Não há nada mais importante do que a salvação da alma. E Jesus quer salvar almas. Jesus não quer te destruir. Ele quer é te forjar, te fazer crescer, virar homem e abandonar as coisas de menino. Ele quer que abandonemos as coisas de menino e nos tornemos homens e mulheres verdadeiramente de Deus. Para verdadeiramente andarmos nas pisadas de Abacuque e, por extensão, do verdadeiro povo de Deus. Temos de ser imitadores de Jesus. Essa é a recomendação que eu vos dou, que o Evangelho vos dá. Temos de ser imitadores de Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo. Fomos chamados para isso. Tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Cruz de Cristo. Seja forte e corajoso. Eu conclamo a todos, sejam fortes e corajosos. Jesus venceu esse mundo. Todos vocês que me ouvem, sejam fortes e corajosos. E você, seja forte e corajoso. Jesus venceu esse mundo, mundo tenebroso e conflituoso. Jesus venceu tudo isso aqui. Jesus venceu essa balbúrdia, essa Babel, onde ninguém se entende, onde todos brigam com todos, sangue para todo lado. Jesus venceu esse mundo tenebroso, conflituoso. Olha, abra no livro de Jó. Eu estou aqui separando os homens dos meninos, ou as mulheres das meninas. Olha o que diz Jó no momento de sofrimento extremo, um sofrimento que eu não consigo nem descrever o que Jó passou. Mas olha o que ele diz, Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive em meio a tanto sofrimento. Jó sofreu de uma maneira praticamente indescritível, mas em meio a todo esse sofrimento, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
Olha que coisa mais linda. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou lascado hoje de uma maneira que... Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Que testemunho. Que coração, que fé. Que amor prático a Deus. E ainda, nesse meu intuito de separar os homens dos meninos, olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Filipenses 4, versículo 11 ao 13. Versículo 11, na parte B. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você consegue perceber o poder dessa afirmação? Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12. Ainda vai melhorar a coisa. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter muito e sei também não ter nada. Aprendi a viver tanto na fartura como a ter fome, a ter abundância como a padecer necessidade. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Força, meu amigo. Minha amiga, força. Não tente tapar o sol com a peneira. O mundo jaz no maligno. Nosso descanso não é aqui. Mas o nosso Redentor, Jesus, está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. A tua dificuldade não é maior que o teu Deus. Mas precisamos ser verdadeiramente povo de Deus. Verdadeiramente povo de Deus. E não só de palavras e teatros. Não se engane. Não mais se engane. Não se engane. Os maus, independentemente do lado, não terão segurança. Os maus não terão segurança, não se engane. Tanto os maus de fato e de direito, quanto os maus disfarçados de povo de Deus não terão segurança, mas os fiéis viverão por serem fiéis a Deus. Os fiéis viverão, os maus não. O justo viverá pela fé e Deus o sustentará. O justo viverá pela fé e Deus o sustentará. Deus te sustentará. Medite no livro de Abacuque, principalmente no capítulo 3. Medite
no que disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4, do 11 ao 13. Medite no que diz Jó, no capítulo 19, do 25 ao 26. Medite na palavra de Deus e siga as pisadas. Tome a cruz de Cristo e siga o nosso Mestre. Jesus Cristo está vivo. Chega de teatro, chega de blá blá blá. Precisamos imitar Jesus. Precisamos seguir nas pisadas dos verdadeiros homens de Deus. Paulo, Jó, Abacuque, Isaías, José, Pedro. Precisamos verdadeiramente sermos povo de Deus e não dos teatros e dos fingimentos. Jesus está vivo. O meu Redentor vive. O teu Redentor vive. E ainda que a figueira não floresça, Deus continua sendo Deus. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro. Forte abraço.